Fernanda Manhota já está na tela, nossa analista de internacional, falando conosco de Atlanta, nos Estados Unidos. Manhota, muito boa tarde, bem-vinda aqui. Donald Trump retomou as ameaças ao Irã em meio a esta crise interna por causa dos protestos contra a política imigratória. Aí, nos Estados Unidos, a gente pode entender um clássico da política, uma estratégia para desviar a atenção ou, de fato, há uma prioridade ao que está ocorrendo no Irã, sem que se deixe de ter atenção para as graves manifestações também e repressão também bastante dura, claro que não na mesma proporção que ocorreu em relação ao ICE, a Agência Imigratória dos Estados Unidos. Pois é, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham no 360. Yuri, é o clássico do Rally Around the Flag, né, como se costuma dizer aqui nos Estados Unidos. É bastante corriqueiro e documentado, na verdade, ao longo da história contemporânea, moderna dos Estados Unidos, que em situações de impopularidade ou de desgaste doméstico, de fragmentação, as lideranças costumam sim recorrer a crises internacionais, a construção do inimigo externo, como uma forma bastante eficaz, eu diria, em outras situações, para de alguma maneira cristalizar apoio e criar algum tipo de coesão mínima, né, entre uma sociedade que, em geral, se encontra muito dividida. No caso aqui dos Estados Unidos, Yuri, é particularmente interessante observar o momento do presidente Trump, né? O presidente Trump foi eleito com duas bandeiras principais, a bandeira da economia e a bandeira da imigração. Elas foram os carros-chefes, né, que levaram a vitória na última eleição. E agora, nesse momento, além da popularidade dele estar bastante diminuída, né, ter se encolhido relativamente bastante em relação a outros momentos da sua própria gestão anterior, a gente tem nessas duas frentes uma série de críticas e também de um certo encolhimento de popularidade sendo assim bastante notado, principalmente nesse contexto mais recente da crise do ICE e dos protestos que têm acontecido por aqui. No campo da economia, o que se tem discutido aqui é o tema de todos os dias, de todos os jornais, das conversas de corredor, com todo mundo que você encontra, o americano médio tem falado de affordability, é a crise da capacidade de consumo, né? Quer dizer, por mais que os números da economia americana não sejam dos piores, e de fato não são, há uma percepção de queda da qualidade de vida, há uma percepção de que viver ficou mais difícil, viver ficou mais caro. Muita gente aqui equilibrando os pratos entre mais de um emprego, por exemplo, muitas vezes até conciliando aquilo que se chamaria de subempregos para conseguir manter o padrão de renda e de consumo. A gente tem também, do ponto de vista ainda, né, dessa questão da affordability, uma crise quase estrutural de inflação, quer dizer, em alguns setores em particular, seja de alimentos, seja de aluguéis, por exemplo, se tornou impraticável. As grandes cidades americanas enfrentam uma dificuldade sem precedentes, né, de moradia, inclusive. E quando a gente olha para a imigração, que tem a ver com os protestos que você citou, isso é ainda mais alarmante. Ontem mesmo eu estava acompanhando aqui, Yuri, a CNN americana, e eles estavam fazendo uma análise comparativa entre os dados específicos de apoio eleitoral que ele teve há pouco mais de um ano atrás, né, quando a plataforma da imigração era central, e esses mesmos dados atualizados agora entre os seus próprios eleitores no contexto da crise com ICE, Minneapolis e tudo que a gente está vendo de repressão aos protestos. E praticamente, Yuri, em todos os estratos, né, que o presidente Trump teve uma maioria, uma certa margem eleitoral, ele derreteu. Inclusive, entre os latinos, que tinham sido uma força motriz importante da eleição de 2024, o que nós acompanhamos agora é basicamente um afastamento desse grupo, ainda que muitas vezes conservador, até propenso a votar republicano, em relação às medidas que estão sendo adotadas pelo governo Trump. É da ordem de perda de 40%, né, de apoio só nesse grupo. Então, essa história de olhar para fora, de olhar para as crises internacionais e entender nessas crises uma oportunidade, né, de desvio de
foco de criação de neblina, de fumaça, e ao mesmo tempo uma tentativa de criação de legado, porque, de novo, em política externa, o segundo mandato do Trump é basicamente orientado por legado, então a gente tem aí a combinação perfeita, né? Quer dizer, ele resolve em alguma medida esse redirecionamento de narrativa interna, ele controla essa pauta, né, colocando atenção no Irã, e ao mesmo tempo ele constrói aí um legado que é de fato de política externa, algo que ele tem como bandeira e algo que ele gostaria de entregar depois de sair da presidência, Yuri. Então, me parece que não é um absurdo cogitar essa hipótese ou fazer uma análise nessa direção nesse momento. Pois é, Manhota, deixa eu aproveitar sua presença conosco aqui, até para tentar sentir um pouquinho de clima aí nos Estados Unidos, depois de toda a repressão, de todo esse movimento que Donald Trump fez de tentar arrefecer os ânimos, se isso significou ou poderia ainda significar uma plataforma de reorganização política da oposição a Donald Trump, do Partido Democrata, que desde que foi derrotado, como dizem aí nos Estados Unidos, por uma landslide, uma avalanche, perdendo a presidência, perdendo a maioria nas duas casas, se o Partido Democrata tem condições de adotar este discurso anti a repressão que ocorreu do ICE como a sua principal plataforma ou não. O partido está tão fragmentado, tão dividido, que nem consegue aproveitar muito, entre aspas, aí um cavalo, um cavalo selado do ponto de vista de oportunidade política como este. Yuri, eu tenho a impressão que, de fato, há uma leitura predominante no Partido Democrata de que essa é uma oportunidade que não se pode deixar perder. O partido, de fato, está bastante dividido, fragmentado, carece de lideranças representativas, né? Existem, sim, novos nomes pipocando aqui e ali dentro do país. A gente que acompanha mais de perto conhece quais são essas figurinhas carimbadas, mas são figurinhas carimbadas que ainda não têm projeção nacional, são figurinhas que não necessariamente conseguiriam arrebanhar multidões no contexto de uma disputa com figuras altamente carismáticas e nacionalmente conhecidas, como a base do MAGA hoje, né? O próprio presidente Trump, Marco Rubio, que muita gente aposta como sucessor, o próprio J.D. Vance, que embora seja novo nessa trajetória, foi alçado a uma posição de destaque. Então, assim, o partido continua vivendo a sua crise no divã. Esse é um sentimento coletivo. Agora, a história da imigração e esse revés de popularidade, sem dúvida, deu a eles a chance que eles estavam precisando de reagir na direção de criar o mínimo de plataforma necessária. Talvez as duas principais manifestações que tenham se organizado nesse sentido tenham sido, primeiro, a tentativa no Senado de restringir o acesso de recursos ao ICE. Então, pela primeira vez, os democratas ali conseguiram organizar o cercadinho deles para transformar aquilo numa pauta relativamente significativa, majoritária dentro do Senado. Então, a gente viu ali um movimento bastante organizado nessa direção. Me pareceu sintomático dessa percepção dos democratas de que eles poderiam ali sim fazer um contrapeso significativo pela primeira vez, assim como também tenho notado, Yuri, a articulação entre governadores e prefeitos, que é um outro elemento subnacional aqui nos Estados Unidos bem importante. O federalismo americano, como a gente sempre enfatiza, dá muita autonomia a essas figuras, e elas vinham trabalhando de maneira bastante desarticulada, bastante isolada. E eu tenho a impressão que, a partir dessa crise pontual que a gente está vendo acontecer em Minneapolis, há um movimento de criação de rede entre essas lideranças que começam a falar mais ou menos dentro de um mesmo script. Acho que isso também é algo para manter no radar, Yuri. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, falando conosco direto de Atlanta, nos Estados Unidos. É uma coincidência, porque Atlanta também é a matriz, a origem, né, o lugar de nascimento da CNN Internacional. Está por outras agendas, por outros motivos, mas é uma dessas ótimas coincidências que a gente destaca aqui. Fernanda Manhota, por hoje é só. Espero. Quando é que você volta para o Brasil? Já é daqui a pouco, é isso, ou ainda leva uns dias? Eu volto já já, Yuri. Inclusive, estou aqui sofrendo com a nevasca em busca do meu voo no aeroporto, falando com vocês aqui ao vivo do aeroporto de Atlanta. Aliás, diga-se de passagem, Atlanta também vai ser uma das sedes da Copa do Mundo. 8 jogos da Copa do Mundo por aqui. Então, na CNN não vai faltar assunto para Atlanta. Seja porque a nossa mãe, nave-mãe, está aqui, seja porque a gente também vai cobrir a Copa.
É isso, sem dúvida alguma. Então, desde já, um bom retorno para você aqui ao Brasil.